Olá, seja muito bem-vindo ao Almanaque do Investidor. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar as razões do porquê eu estou otimista com a economia brasileira para os próximos 3 anos. Fica até o final do vídeo que você vai entender a razão do meu otimismo. Bora lá? Bem, para começar, nós precisamos ir lá na política monetária, que é controlada pelo Banco Central do Brasil. Atualmente, a taxa Selic, controlada pelo Banco Central, está em 11,75% ao ano. Isso porque o Banco Central deu início ao corte de juros em agosto de 2023. E a previsão do mercado é que até o final de 2024, essa taxa esteja entre 8% e 9% ao ano. Bem, então, só aí, nesse primeiro ponto, nós já temos algo que favorece a economia brasileira. Por quê? Juros em baixa significa o quê? Aumento dos investimentos pelas empresas e aumento do poder de compra das pessoas físicas. Ou seja, se a pessoa tem acesso a crédito mais barato, logo ela vai consumir aquilo que ela deseja. De outra forma também, os investimentos para as empresas ficam mais atraentes, já que se antes um VPL de 15% ao ano não era atrativo, já que se deixasse o dinheiro rendendo num CDI, daria 13,75% ao ano, sem fazer nenhum tipo de esforço. Com a Selic ali por volta de 8, 9%, um VPL de 15% já é extremamente interessante. Então a empresa vai investir, vai contratar novas pessoas, contratar novas máquinas para aí aumentar a sua produção. Outro ponto interessante que é relacionado à taxa Selic é que, com ela mais baixa, beneficia também o mercado imobiliário, ou seja, fica mais atraente tanto para quem constrói quanto quem quer comprar a sua casa própria. Por quê? Como é um financiamento de longo prazo, acima de 30 anos, então as taxas costumam ser aí por volta do mesmo valor da taxa Selic, ou um pouco abaixo. Ou seja, o mercado imobiliário e os imóveis têm aí um potencial de valorização muito grande também nos próximos anos. Indo agora para a política fiscal, que é controlada pelo governo federal, o que nós podemos ter? Os governos de esquerda, geralmente, eles gostam de dar bastante incentivos, bastante subsídios, principalmente para empresas que eles acreditam ou setores que eles acham que são interessantes para a economia. Então, dos principais beneficiados é, sem dúvida nenhuma, o setor automotivo. Então, eles querem que o pobre tenha seu veículo, né? Como no ano passado eles já deram isenção aí de 2 meses para o IPI, e eles vão continuar dando subsídios aí para que as montadoras continuem produzindo veículos aqui no Brasil. Se de um lado isso é ruim porque está tirando imposto de algum lugar para colocar como subsídio, por outro lado, as indústrias automotivas, elas têm cadeias muito longas, ou seja, elas dependem de várias pequenas empresas para produzirem ali os seus carros. Então, é um benefício que sempre é criticado aqui no Brasil, mas que as montadoras não conseguem produzir sem ele. Bem, então a política fiscal, não só as montadoras de carro vão ser beneficiadas, mas outras indústrias que vai depender aí do governo gostar ou não. Outro ponto interessante que nós temos é que a reforma tributária foi aprovada e, apesar de não ser a reforma tributária ideal, mas foi a que o pessoal conseguiu aí aprovar no Congresso, e nós esperamos também que tenha um benefício para a economia brasileira nos próximos anos, apesar da sua introdução efetiva total ser só em 2033. Mas só o fato dela já estar aí nascendo já é um benefício também. Outro ponto também para ficar de olho é a questão da Petrobras. Por quê? A Petrobras vai dar início agora à perfuração em campos de petróleo na margem equatorial. E se ela descobrir petróleo naquela região, a empresa vai aumentar ainda mais o seu patamar, já que hoje a empresa é extremamente competitiva. E a Petrobras, quando ela descobriu o pré-sal, foi algo transformador para a companhia. Ou seja, se ela descobrir mais esse poço de petróleo aí na margem equatorial, a margem equatorial ela vai ali do Rio Grande do Norte até o Amapá. Ela vai começar ali pelo Rio Grande do Norte e dependendo do tipo de
petróleo que ela achar, ela vai expandindo aí para o restante. Se ela encontrar petróleo ali, ela vai dar outro salto, por quê? Porque primeiro que ela vai pagar royalties para o governo. Então, se ela paga royalties para o governo, aumenta a arrecadação federal. E segundo, que ela vai também aí dar mais lucro no futuro, ou seja, se o petróleo Brent continuar aí por volta dos $70, então o Brasil, a Petrobras, vai se beneficiar muito desse movimento. Ou seja, então nós temos aqui aumento dos investimentos pelas empresas, o setor imobiliário sendo beneficiado, as famílias aumentando o seu poder de consumo ou com acesso ao crédito facilitado e a Petrobras com a margem equatorial aí que pode beneficiar bastante a economia brasileira. Outro ponto para ficar de olho também são os leilões de infraestrutura. Ano passado nós tivemos leilões de energia elétrica, linhas de transmissão, já que o país necessita desse tipo de investimento para que não venha sofrer com apagões. Nós temos também previstos para esse ano leilões de rodovias, tanto federais quanto estaduais. Então, tudo isso é benéfico e traz novos investimentos aí na economia brasileira. Fora que as empresas privadas estão investindo nelas mesmas para poder aí aumentar a sua lucratividade e também conseguir atender a demanda que virá nos próximos anos. Agora, eu preciso te mostrar também os desafios que podem ser um empecilho e não conseguir destravar aí esses investimentos, né, e trazer essas melhorias para o Brasil. O primeiro gargalo que nós vamos sentir nos próximos 2 ou 3 anos, sem dúvida nenhuma, vai ser a mão de obra. Por quê? Hoje fala-se muito em inteligência artificial, software para cá, aplicativo para lá, mas a bem verdade é que a economia brasileira ainda, ela depende de mão de obra pesada, então pedreiros, eletricistas, encanadores, mecânicos, uma série de profissões que não tem como a inteligência artificial fazer pelo ser humano, que é serviço braçal mesmo. E aí nós temos um pessoal com dificuldade de contratar esse tipo de mão de obra. Então, esse é um ponto para ficar de olho que pode aí causar alguns problemas. Outro desafio também é algum cenário ou uma catástrofe internacional em abalar a economia brasileira ou os mercados internacionais, já que atualmente nós temos guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra em Israel e possivelmente se tiver outra guerra aí, seja na Venezuela, seja na China, pode ter algum impacto. Então, ficar de olho nesses eventos. Mas olhando para o cenário interno do que o Brasil pode fazer, nós vemos que, apesar de ser um governo de esquerda, o ministro Fernando Haddad tem se preocupado com o déficit fiscal e prometeu que vai tentar zerar esse ano, o que eu acredito que é muito difícil, mas ele tem que estar confiante que vai conseguir zerar. E também a questão do aumento dos impostos, né? Então, o aumento dos impostos pode dar uma freada aí no tipo de investimento que as empresas vão fazer. Por fim, nós já podemos ver o reflexo dessas melhorias no mercado de ações. Por quê? O mercado de ações, ele sempre antecipa os movimentos que vão acontecer na economia real. Ou seja, se as ações começaram a subir, significa que em breve elas vão também melhorar o perfil das suas dívidas, vão fazer novos investimentos e vão buscar aí um crescimento para atender o consumo. E outro gargalo que eu vejo na economia brasileira trata-se da infraestrutura em geral. Apesar da gente ter previsto aí infraestrutura de rodovias, mas o Brasil ainda depende bastante das rodovias que temos. E o investimento em rodovia, leilões, ele acaba demorando. Você não duplica uma rodovia imediatamente, leva tempo. Ou seja, esse é um desafio que o país vai enfrentar, até porque o agronegócio também está bombando e na época de safra pode ser que dê muitos congestionamentos nas pistas, enfim, uma série de problemas. Outro ponto que é gravíssimo também na economia brasileira e que até mesmo é um paradoxo. Por quê? É o setor aéreo. Hoje, para atender o país inteiro, nós temos apenas 3 empresas aéreas e todas elas vivem reclamando que não estão dando lucro. E é interessante porque os aviões, quase todos os voos praticamente, estão cheios, ou seja,
tem alguma coisa que não está batendo. De um lado, você tem empresas aéreas reclamando que não estão tendo lucro, mas que ao mesmo tempo estão com a sua capacidade instalada aí no máximo, passagens aéreas muito caras e mesmo assim os aviões lotados. Então é algo que não dá para entender. Ou seja, para que esse problema fosse melhorado, não adianta o governo falar, eu vou reduzir o preço das passagens, vou subsidiar. O certo, o ideal seria que nós tivéssemos aí um aumento da competição. Quem sabe abrir o mercado internacional para que competisse com as empresas brasileiras. Ou seja, um país do tamanho do Brasil não pode ser refém de 3 empresas aéreas. Nós devíamos ter no mínimo umas 6 empresas aqui. Mas sabemos que também é um setor extremamente dependente do dólar. O seu custo principal é em dólar, o que acaba atrapalhando também. Existe até uma piada que diz assim: se você quer ficar milionário, seja bilionário e monte uma empresa aérea. Então, aqui eu acredito que eu passei os principais pontos do porquê eu acredito que a economia brasileira vai aí ter um salto nos próximos anos, vai continuar se beneficiando, além de que reformas que foram feitas nos últimos 7 anos, como o teto de gastos, que apesar de já ter sido destruído, né, mas aí nós temos o arcabouço fiscal, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora a reforma tributária. Tudo isso contribui para que a economia brasileira tenha mudanças significativas e que o Brasil pode crescer aí os seus 3 a 4% ao ano. E o Brasil crescendo nesse nível é melhor para todo mundo. Ou seja, independente do governo de plantão, uma economia que cresce é uma economia que beneficia todo mundo. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer mesmo de coração imenso. Saiba que falar de economia, falar de investimentos é uma das coisas que eu mais me divirto. Então, para que eu não fale apenas sozinho, deixe aqui seu comentário. O que você achou desse vídeo? Você acha que a economia brasileira vai melhorar ou que ela vai virar uma Venezuela? Deixe aí sua opinião, vamos conversar. E para finalizar esse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar e também se inscrever no canal. Afinal, eu conto com seu apoio para que esse canal possa continuar crescendo cada vez mais. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.